sem mais enrolas, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês do YouTube, tudo bom? Eu tô puto porque meu time acabou de tomar uma saraivada de 4-0 pro Liverpool. E falta uma hora pro clássico do Corinthians contra o Palmeiras, que tá me deixando apreensivo também. Enquanto isso, vamos tentar distrair as nossas mentes com o polêmico iceberg do Brasileirão, parte 2. E o Dark Rain vai assistir o vídeo com a gente. Bora lá, gente! Let's go! Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesse mês, nós iremos seguir nossa jornada explorando o polêmico iceberg do Campeonato Brasileiro. Essa é a tão esperada parte 2 do vídeo. Se você ainda não viu a parte 1, recomendo fortemente que assista. Nela, nós falamos das duas primeiras camadas, as mais tranquilas. Nessa parte 2, vamos dissecar as camadas 3 e 4, quando a coisa começa a ficar séria. Pra então finalmente... inclusive, galera do YouTube, caso vocês queiram acompanhar as lives de react, tá? Assistindo futebol e tudo mais, batendo papo sobre futebol, se inscrevam, venham pras lives na Twitch, tá? Meu arroba na Twitch tá ali em cima, beleza? Ou então se inscreva no YouTube, tá? Pitacos do Moreno, vou colocar no card também, caso você não goste da Twitch, se inscreva no Pitacos do Moreno, beleza? Realmente deixar a última camada para a versão completa do vídeo. Queria aproveitar para agradecer vocês pelo feedback da primeira parte. Ela foi muito bem, teve muito comentário positivo. Foi maneiro. Uma galera reagiu ao vídeo e, portanto, o canal foi... Eu não tô aqui, infelizmente. Foi apresentado para muita gente nova. Então, se você não conhecia o trabalho, seja muito bem-vindo. Por aqui temos um vídeo por mês, geralmente no dia 16. E se você gostou da parte 1, tenho certeza que vai Sim, Everest, eu torço pro Tottenham. Mas primeiro, desde 2013. Se você tá inscrito no canal, porque muita gente assiste os vídeos, mas não percebe que ainda não é inscrito. E é bom porque aí você garante que você não vai perder a próxima parte, com a camada 5. Então, recado dado, chega de enrolação, vambora começar o vídeo. Bora! Grêmio subindo em nono? Em 1991, o Grêmio caiu para a segunda divisão. Ele tentou virar a mesa, mas não rolou. Era a primeira vez que um time grande era rebaixado de fato. Foi então que a CBF entrou em ação e decidiu mudar o regulamento da Série B. Desde 88, apenas 2 equipes subiam. Mas para 93, eles acharam que tinham poucos times na primeira divisão, então decidiram que subiriam os primeiros 12 times. Caralho! E o Grêmio acabou se beneficiando dessa mudança de regulamento. Ele conseguiu pegar a última vaga de acesso do seu grupo na primeira fase. E missão cumprida. Estava de volta à primeira divisão, mesmo em nono lugar. Há relatos que dizem que o Grêmio tirou o pé na segunda fase porque já tinha subido e por isso ficou tão mal na tabela geral. Mas o fato é que em 1992 o Grêmio subiu da segunda divisão na 9ª colocação. E o Curitiba em 12º ali. É o quê? O Campeonato Brasileiro de 1985 teve uma classificação final um tanto exótica. Curitiba primeiro, Bangu segundo. Era formado por Coritiba, Bangu, Brasil de Pelotas, Atlético Mineiro, Sport, Ponte Preta, Ceará e Joinville. Esse ano foi um caos, hein? Além disso, outra coisa que chama a atenção é que o campeão Coritiba só ganhou 12 das 29 partidas disputadas. Um aproveitamento menor que todos os outros times do top 8. Todos. E pior, com saldo negativo. O time ao longo da campanha sofreu mais gols do que marcou. E mesmo assim foi campeão. A final foi entre Coritiba e Bangu, que montou um forte time graças à grana investida pelo bicheiro. É porque não era pontos corridos, Vanessa. Não era só pontos corridos, entendeu? Castor de Andrade, que tinha muita influência na zona oeste do Rio, também sendo patrono da escola de samba Mocidade Independente. Pontos corridos no Brasil só foi começar em 2003, pô. Tanto pela campanha, quanto por decidir a final no Maracanã lotado com as torcidas dos outros times cariocas torcendo pelo Bangu. Mas o título acabou sendo decidido nos pênaltis com a vitória do Coxa. Destaque para os nomes dos batedores do Bangu: Gilson Gênio, Pingo, Baby e Ado. Mas aí você me pergunta como o Curitiba conseguiu ser campeão com esses números. Então, grande parte dessas derrotas foram na primeira fase, quando era um grupo de 10 times que jogavam turno e retorno, e os campeões de cada turno avançavam de fase. Tá bom. Nesse primeiro turno, o
Coritiba ficou em 8º lugar, ou seja, foi muito mal, mas conseguiu passar independente do péssimo início, pois ganhou o segundo turno. E aí, Cris, tudo bom? Pelo Brasileirão de 1989, o atacante Nivaldo do Náutico precisou de apenas 8 segundos para abrir o placar contra o Atlético Mineiro e marcar o gol mais rápido na história dos campeonatos brasileiros. Esse feito foi igualado 19 anos depois, em 2008, quando Dinei do Vitória marcou também lembro desse jogo contra a Portuguesa no Canindé. Esse gol tem o detalhe que foi a Portuguesa quem começou com a bola. Calma aí, gente, eu esqueci de tocar o título da live, né? Reagindo ao iceberg do futebol até a hora do jogo do Corinthians. Pronto. Mesmo assim, conseguiu levar o gol em 8 segundos. Realmente impressionante. Edilson, Capetinha e Dinei. Nas oitavas da Série B, essa época, essa eu conheço. Quem não conhece essa é triste. 2-2. O resultado classificava a equipe goiana, que tentava resistir à pressão dos mineiros. Até que aos 44 do segundo tempo, o Tupi tem a chance do jogo. O atacante tira do goleiro e quando a bola ia entrando, o massagista entra em campo e impede o gol. Na sobra, o jogador empurra a bola pro gol vazio, mas o massagista tira de novo em cima da linha. Depois, percebendo que ia apanhar feio, ele pega suas coisas e sai correndo desesperadamente pro vestiário. O problema é que pela regra do futebol... esse lance eliminaria o Tupi e a Aparecidense terminaria o jogo classificado. Não tem o que fazer, tá ligado? A equipe mineira aciona o Tribunal de Justiça Desportiva, onde foram representados pelo advogado do Fluminense. É sério, é uma curiosidade, não é uma piada, eles realmente foram. E conseguiram reverter a situação, eliminando a Aparecidense do campeonato e classificando o time de Juiz de Fora, que conseguiria subir de divisão. O massagista chamado Esquerdinha, pivô de toda essa confusão, foi punido com a suspensão de 24 partidas. Uma multa de R$500. Essa eu acho que eu não conheço. Na rodada do Brasileirão 2005, o Coritiba recebia o Juventude no Couto Pereira. Mas o destaque não foi para a belíssima vitória do Ju, e sim para os uniformes. O Coritiba entrava em campo com sua tradicional camisa branca. Consigo ter uma noção de para onde a gente vai. Na altura do escudo. Enquanto a equipe de Caxias também vinha com seu uniforme titular, listrado em verde e branco. E quando as equipes sobem para o campo, percebem a semelhança nos kits. Foi então que o juiz pediu para que a equipe gaúcha trocasse o uniforme. Mas eles não tinham viajado para Curitiba com sua segunda camisa. Na época que faltava planejamento. Opção, porque também era listrado em verde e branco. Por isso, o Juventude teve que improvisar seus coletes azuis e usar eles sobre a camisa. E detalhe, tiveram que recortar um quadrado na parte de trás para poder mostrar o número dos jogadores. E com o visual de jogo treino, os jaconeiros venceram por 2-1 fora de casa e se mantiveram como o único time invicto no campeonato até aquele momento. Golaço, tá? O caso do Icasa. Na Série B de 2013, o Icasa fez uma excelente campanha, ficando a apenas 1 ponto do acesso. Porém, o quarto colocado Figueirense escalou um jogador irregular. Isso aconteceu por conta de um erro no registro da CBF, que permitiu com que o Figueirense escalasse o jogador. Com isso, o Icasa foi ao STJD para tentar tirar os pontos do Figueirense e, por consequência, ganhar a vaga na primeira divisão. E o time cearense venceu todas as instâncias no tribunal, mas a CBF não deu a vaga, alegando que o clube tinha entrado com a ação depois do prazo. Afinal, a escalação aconteceu na segunda rodada da Série B. O que eu fiquei puto, velho. O Icasa só entrou com a ação em fevereiro de 2014. O que eu fiquei puto, o Icasa merecia uma jurídica que se estendeu por anos e anos e terminou com a CBF sendo obrigada a pagar uma indenização que gira em torno de 52 milhões de reais ao time do Cariri. Eu torci muito. Essa indenização ainda não foi paga e as partes tentam negociar. Enquanto isso, o Icasa nunca mais conseguiu bons resultados e hoje nem Série D vem disputando. Coitado do Icasa. Estamos criando um monstro. Estamos criando um monstro. O Santos venceu o Atlético Goianiense por 4-2. Em determinado momento do jogo, Neymar sofre um pênalti. Ele pega a bola para bater. Mas o técnico do Peixe, Dorival Júnior, ordenou que o atacante Marcel cobrasse o penal.
E por isso o Neymar ficou revoltado, trocando xingamentos com o próprio técnico e com o capitão do time no meio do jogo. Detalhe, no Campeonato Brasileiro daquele ano, Neymar tinha batido 6 pênaltis e perdeu 3. Mas a frase marcante que dá título ao tópico foi dita pelo técnico adversário, Exatamente. René Simões. Abre aspas. Estou extremamente decepcionado. Estou desde garoto no futebol e poucas vezes vi alguém tão mal educado desportivamente. Sempre trabalhei com jovens e nunca vi nada assim. Tá na hora de alguém educar esse rapaz. Ou vamos criar um monstro. Estamos criando um monstro no futebol brasileiro. Ele errou? Não. Não. Olha o quanto que o Neymar foi displicente com a sua própria carreira no sentido profissional. Tipo, no talento não tem discussão, tá ligado? No talento, o talento do Neymar é um dos maiores da história do futebol brasileiro. O problema é o caráter. E tipo, o quão mal ele cuida da própria carreira e do próprio corpo, pô. Que é um instrumento de trabalho dele, tá ligado? Talento nunca faltou e nunca neguei que talento ele tem pra caralho. Mas no futebol não é só talento, pô. Rival na semana seguinte, pois o técnico teria barrado a jovem estrela do clássico contra o Corinthians, sem o aval da diretoria, que optou por encerrar o vínculo com o treinador, mesmo com 65% de aproveitamento. Os estados do Acre, Amapá, Rondônia, Roraima e Tocantins nunca tiveram... Cara, eu jurava que Tocantins já tinha tido, pô. Os outros 4 sabiam. Desses 5, apenas o Acre teve em algum momento equipes disputando a Série B, em 4 oportunidades, com Independência e Rio Branco. Vai a merda, Arce! Na penúltima rodada da Série A de 2007, o Corinthians recebia o Vasco em casa, tentando desesperadamente somar pontos para escapar do rebaixamento. Tava foda. Quando o jogo estava 0-0, o atacante boliviano Arce perdeu uma chance clara e o narrador da rádio 105 FM não se segurou e mandou essa aspa. Lendário. Bom toque pra Arce, dominou, vai marcar, bateu, vai a merda, Arce! Pelo amor de Deus, impressionante! Estou sabendo já, Gustavo. Estou sabendo. O cara chuta a bola no tobogã! O cara, a bola e o gol, ele chuta no tobogã! Anos depois, Arce disse que perdoou o narrador pela fala e levou no bom humor. A questão é se a torcida corintiana perdoou ele pelo chute que poderia ter salvo o Corinthians do rebaixamento. Agora, eu sempre confundo. Mais uma de 2007, Eu sempre confundo, tá ligado? Ricardo Bóvio e Bruno Otávio. Eu sempre confundo. envolvendo o Corinthians. Dessa vez, na 27ª rodada. Quando perdiam o clássico pro Palmeiras, aos No 39 Morumbi. do segundo tempo, o volante Bruno Otávio tentou arriscar de fora da área, mas não pegou legal na bola. Foi então que Milton Leite Eu vi esse jogo mandou ao essa vivo, frase velho. para milhões Eu vi de isso espectadores também. ligados no Sport TV aquele dia. Virou Pierre, olha só, Brilhan bateu de primeira. Ela rebate ali no Martinez. Sobra a bola pro Bruno. Ô, Bruno Otávio. O cara nunca faz um gol. Ele Nunca faz um gol na vida. De fora da área. Aí no Palmeiras e Corinthians, aos Que 39 beleza. no segundo tempo, ele pensou: agora eu se consagro. E pegou de tornozelo na bola. Eu amo esse Saiu aqui vídeo. perto da bandeirinha de escanteio. Eu amo esse vídeo. Ai, Moreno, você é corintiano, devia ficar puto. Esse é mais um caso em que Véi, já jogadores tem e muito tempo, narradores gente. se resolveram anos depois. Na terceira rodada da Série D de Não tô ligado 2024, nessa não, tá? O Brasiliense foi pro intervalo empatando com o Real Brasília em 0-0. Ah, e é do Mas no técnico... vestiário, Ah, técnico lembro, Paulo lembro. Santos Lembro. recebeu críticas do presidente do clube, o que o deixou insatisfeito, pedindo demissão ali mesmo. Detalhe, que era só a terceira partida dele no comando do clube. Por isso, o time do Jacaré foi comandado na segunda etapa Pelo médico. do clube. O resultado? Vitória por 2-1. Com direito a nota no Twitter destacando a melhora no rendimento da equipe na segunda etapa. Imaginei que esse seria a escalação. Em O Bidu, 1989, infelizmente, deu ruim. Curitiba foi vítima de uma canetada da CBF. Oxi. Basicamente, o clube estava punido e perdera o mando de campo, tendo que jogar contra o Santos em Juiz de Fora.
Até aí tudo bem. Eles estavam brigando por uma vaga na segunda fase com o Sport, que iria jogar contra o Vasco no dia 25, e o jogo contra o Santos fora marcado para o dia 22, ou seja, o Sport jogaria sabendo de quanto precisava vencer para avançar de fase. Mas aí, o Coxa conseguiu uma liminar no STJD para que os jogos fossem realizados na mesma data. O que é justo. Então, a equipe nem viajou para Juiz de Fora. Porém, no dia 22, a data do jogo antes da liminar, o Santos entra em campo e aguarda o juiz da WO. E no dia seguinte, a CBF derruba a liminar e pune o Curitiba com a exclusão do campeonato, rebaixamento para a terceira divisão e obriga o time paranaense a ressarcir o Santos e a prefeitura de Juiz de Fora em 400 mil cruzados novos. Caralho! Simples assim. O Coxa tentou reverter a situação no tribunal. A CBF não presta mesmo, né, velho? Dar um pouquinho a pena, sendo permitido a jogar a segunda divisão já em 1990. De 2011 a 2013... Tá. Eu li esse brasileiro, a Série C com 21 clubes. Eu lembro que isso aconteceu, mas eu não lembro com quais foram os times envolvidos e nem lembro qual foi o motivo. Eu lembro que aconteceu. Polêmica, mano, muito A Série polêmica. C do Campeonato Brasileiro foi palco de diversas batalhas judiciais pelas vagas. Na edição de 2011, o Rio Branco já tinha se classificado para a próxima fase e jogado 3 jogos. Porém, a CBF decidiu excluí-lo da competição por infringir o artigo 231 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que é basicamente entrar na justiça comum para reverter alguma ação da justiça desportiva sem que todas as instâncias tenham sido esgotadas. E o Rio Branco fez isso junto ao governo do Acre para tentar anular a interdição da Arena da Floresta, que era onde o clube mandava os jogos. Foi aí que entrou o 13, que tinha sido o 5º colocado na Série D de 2011 e moveu ação na justiça pedindo a vaga do Rio Branco no ano seguinte. Daí entra o Araguaína, que tinha sido rebaixado no grupo do Rio Branco, alegando que se o Rio Branco fosse excluído, ele teria que cair no lugar do Araguaína e não subir mais um da Série D. Mas logo ele desistiu da ação com medo de represálias. No final das contas, para 2012, a Série C foi disputada com a presença do 13 e não do Rio Branco. Mas em 2013, a CBF entrou em acordo com os clubes e recolocou o Rio Branco na competição, junto do 13, fazendo com que a Série C tivesse 21 clubes. Afinal, subiram 4 da Série D, mais o Rio Branco, que não tinha disputado nada no ano anterior por causa do imbróglio judicial. Mas não para por aí. Naquela edição de 2013, o Betim, que era o Ipatinga, perdeu 6 pontos por causa de uma dívida de 2006 com o Nacional da Ilha da Madeira. Porra! Detalhe, foi punido pela própria FIFA. Só que, com esses pontos a menos, ele que tinha pego a 4ª e última vaga para os mata-matas, caía para a 5ª colocação, classificando o Mojimirim para a segunda fase. Por isso, o clube foi para a Justiça Comum tentar pegar os pontos de volta, cometendo mais uma infração, aquela mesma que deu toda a confusão com o Rio Branco 2 anos antes, por entrar na Justiça Comum. O que levou a CBF, logicamente, a excluir o time mineiro da competição. Mas o clube no tribunal conseguiu anular essa decisão e recuperar na justiça os pontos perdidos. Isso tudo algumas horas antes da partida de ida entre Mojimirim e Santa Cruz, já pelas quartas de final. E como a CBF não conseguiu derrubar essa liminar a tempo, o Betim voltava para a 4ª colocação e entrava no lugar do Mojimirim para jogar o mata-mata. Depois de finalmente ter sido eliminado no campo, o STJD excluiu o Betim da Série C e o rebaixou para a 4ª divisão, Justo. por ter entrado na Justiça Comum antes de esgotadas as Agora foi tentativas justo. de Justiça Desportiva. E para não cair 6 clubes e sair de 21 para 19 participantes, a CBF decidiu salvar da forca um dos times que tinham sido rebaixados naquele grupo. E nessa, o Craque se manteve na 3ª divisão, mesmo com apenas 17 pontos conquistados. Pro azar do Brasiliense, que estava no outro grupo e tinha feito 30, quase o dobro. E acabou sendo um dos 3 que caíram lá, por seu grupo com 11 times. Pobre brasileiro, Mano, foi jogado 2 jogos a salvado, mais, repare que ele ficou com apenas 1 ponto a menos do que o líder da outra chave. Macaia, mano. Meu Deus! Pela Série C de 2016, Guarani e ABC se enfrentavam buscando uma vaga na final da competição. O jogo da ida foi uma goleada do ABC. Nossa, eu lembrei dessa. Lembrei. Todo mundo já dava o elefante na final.
Até porque ninguém reverte um 4-0, não é mesmo? Não é E foi mesmo? aí que o Guarani aplicou Lembrei. um sonoro 6-0 no jogo da volta. 100% de chance, 99% de fé. Esse foi o lema do Bugre nessa Série C. Alex Santana limpou, bateu! O Alex Santana que tá hoje no Corinthians. Meu Deus do céu! Gol do Bugre! Gol do Bugre! Meu Deus do céu! Hat-trick Mano. do Fumagalli. O Fumagalli jogava muito, tá? Galera da minha geração vai lembrar do Fumagalli com boas memórias. 2016! Deus vestiu a camisa do Guarani! A camisa envergou tanto o varal que foi parar no céu! Deus foi bugrino! Mano, o Jorge Igor tá sem... Olha, eu falei a mesma coisa. Avançou para a final da competição, onde deu de frente com o Boa Esporte. E aí levou um sacode mesmo, não teve o que fazer, mas pelo menos subiu para a Série B com o vice. Ai, Vasco meu e Deus. Cruzeiro Isso lelavam daí, pela Série mano. B de 2021. Com Que transmissão delícia. da Globo. Vale lembrar que estávamos na reta final da pandemia. Portanto, a equipe de Olha a transmissão da Globo, Globo mano. não estava no estádio, apenas os repórteres. O Vasco abre o placar no primeiro tempo e poucos minutos antes do final da partida amplia. 2-0. No lance seguinte, escanteio para o Cruzeiro e bola na rede. 2-1. Isso, pelo menos, é o que mostra o placar da Globo. Porque ao marcar esse gol, os jogadores do Cruzeiro comemoram de maneira bem enfática, o que gera até um estranhamento ao narrador e o comentarista. Afinal, faltavam poucos segundos para acabar o jogo, e se eles quisessem buscar o empate, teriam que agilizar, pegar a bola e sair correndo para o meio do campo para dar a saída. Só Logo em que... seguida, o juiz apita o fim da partida, 2-1 para o Vasco, e apenas nesse momento o repórter chama 3 vezes pelo nome do narrador. Afinal, ele tinha uma informação importante a respeito do resultado final. O jogo não foi 2-1. Foi Sim, 1-1. O segundo gol do Vasco foi anulado, mas a equipe de imagem da Globo deu mole e não mostrou o VAR anulando nem nada. E logo depois que o jogo recomeçou, teve o ataque do Cruzeiro e o gol, que todos achavam ter sido o gol de desconto, mas foi o de empate. Era o gol de empate. E o repórter, que era o único que estava lá no estádio, também só foi tentar avisar depois do apito final. Eu imagino a quantidade de gente que viu o juiz apitar o fim do jogo, desligou a TV e só depois foi ficar sabendo que Eu foi tava em enganado live e não pelo tava placar. acompanhando esse jogo, Realmente, só do tem nada coisas que surgiu o só Rafessan acontecem puto no chat. Ah, e as tretas Esse é do um Grêmio time que teve uma Barueri. ascensão meteórica. Em 2009 chegou a disputar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, com uma campanha muito digna, diga-se de Muito passagem, terminando na 11ª colocação, o que levou o clube a disputar a Copa Sul-Americana e tendo o atacante Val Baiano brigando fortemente pela Maravilhoso Val Baiano. era basicamente bancado pela prefeitura de Barueri. 80% da receita do clube vinha de repasses. Ilegais, inclusive. Porém, a diretoria do clube brigou com o prefeito, o que fez o time perder o apoio e se mudar para Presidente Prudente, a mais de 500 Longe quilômetros pra de caralho. distância. E dali em diante foi tudo por água abaixo. Já em 2010, foram rebaixados para B na Com uma das Lanterninha, piores campanhas. Uma queda tão brusca que em 2014 eles já tinham ido parar na Série D. Eles chegaram até a voltar para Barueri nesse meio tempo, mas não serviu de muita coisa. Hoje, o clube praticamente não existe mais. E é apenas uma lembrança de tempos passados. Quem diria, não é mesmo? Vamos falar de nível técnico? Pega o Real Madrid pra jogar na Série B. O jogo sagrado da extinta Fox Mano. Sports, que Deus a tenha, estava se discutindo a capacidade do Flamengo de Jorge Jesus disputar campeonatos com times europeus. Foi aí que o ex-jogador Carlos Alberto falou uma das frases mais incríveis da televisão brasileira. O nível do Flamengo hoje é muito bom, tá? Mas traz o Real Madrid. Vamos falar de nível técnico? Traz o Real Madrid pra jogar a Série B aqui. Eu afirmo com vocês que ele não ganha. Não tenho nada mais a adicionar. Não tem condição, cara. Não tem condição. Em 2009, o Ah, e a do Fluminense Fluminense. era lanterninha, e os matemáticos apontavam que o clube tinha 99% de chance de cair para a Ah, segunda do divisão, Fluminense. após somar 18 pontos em 24 rodadas. Porém, novamente, futebol não é uma ciência exata. O Fluminense brigou com a calculadora e ganhou. Conseguiu uma sequência de 11 jogos invicto ao final do campeonato e rebaixou o Coritiba no ano do centenário dele,
dentro do Couto Pereira, ficou. gerando um quebra-quebra impressionante após o apito final. Caso do Vitor Ramos? No ano de 2016, Não o lembro. Internacional lutava contra o rebaixamento e, na tentativa de se salvar, entrou na Justiça Desportiva como interessado no caso Vitor Ramos. Vitor era zagueiro do Vitória e havia um processo iniciado pelo Bahia que alegava que ele estava inelegível para jogar o Brasileirão daquele ano pelo Vitória. Basicamente, Vitor Ramos era jogador do Monterrey e em 2015 atua pelo Palmeiras por empréstimo. Ao final de seu vínculo com o Alviverde, o Vitória fez um acordo pelo jogador para 2016. Mas a janela de transferências internacional já tinha fechado. Porém, a CBF considerou essa uma transferência nacional, uma vez que ele sequer voltou ao México e estava atuando pelo Palmeiras. Meu Ao término do Deus. campeonato, o Internacional pedia que o Vitória perdesse os pontos das partidas em que o zagueiro atuou, salvando o Colorado da degola. Porém, o STJD não quis levar o pedido adiante, inclusive acusando o Inter de ter adulterado e-mails que seriam provas. Os gaúchos, revoltados com a decisão, chegaram a mandar o caso para a Suíça, no Tribunal Arbitral do Esporte, onde também não foi adiante. No final das contas, o Inter não teve o que fazer, a não ser aceitar a Série B. Pelo menos, ele foi inocentado da acusação de falsificação. Tá bom. Por serem partidas de menor visibilidade, com jogadores que recebem pouco, se recebem... Facilita a vida, né, pra manipulação. A Série D se torna Não tem a mais transmissão, não tem vulnerável nada. para manipulação de resultados. Só em 2023, tivemos 13 jogos com suspeitas de manipulação. Infelizmente, isso já se tornou comum. Ainda mais com tantos jogos acontecendo no escuro, ou seja, sem transmissão. Em 2024, a PF deu início à Operação Jogo Limpo, para investigar a partida entre Inter de Limeira e Patrocinense. Segundo o relatório, foi descoberto que apostadores sabiam que a equipe visitante sofreria pelo menos 2 gols no primeiro tempo. E foi o que aconteceu. A primeira etapa terminou Meu Deus, 3-0 goleiro. pra Inter, com um gol contra e Minha vários nossa. lances bem bizarros. Jesus Inclusive, a maior goleada de uma Cristo. partida de campeonato brasileiro, o 10-0 do Brasiliense sobre o Interporto, que a gente mencionou na primeira camada, também é uma 1 hora partida de vídeo, suspeita de Vitor. manipulação. O presidente do Interporto, Talvez não dá tempo da gente terminar o vídeo antes do jogo do Corinthians começar, né? Contra o Palmeiras, mas quando o jogo acabar, a gente termina o vídeo. na noite daquela partida, registrou um BO alegando uma possível facilitação por parte dos jogadores do seu próprio time. Só naquela Série D, o clube sofreu 47 gols e marcou apenas 3. Ai. Sua única vitória no torneio foi contra esse mesmo Brasiliense por 1-0 no primeiro turno, o que levantou ainda mais suspeitas. Das 13 partidas suspeitas de manipulação em 2023, o Interporto estava envolvido em 5. E olha que ainda tinha um time chamado São Francisco do Acre, que estava envolvido em 7. Então, se você estiver assistindo a alguma partida da Série D e vê uns lances meio esquisitos, pode Suspeite. suspeitar que tem Suspeite. coisa aí. Em Em 2020, o Imperatriz do Maranhão fez a pior campanha da história da Série C, e essa marca dificilmente será superada. O clube, em 18 jogos, não venceu nenhuma partida. Só empatou uma e perdeu as outras 17. Esse Meu empate Deus. Foi 0-0 com o Remo na terceira rodada. Um aproveitamento de 1,8%. O clube marcou 10 gols Au. e levou 60. Levou 6 do Paysandu, 5 do Remo, 6 do Santa Cruz, 7 do Botafogo da Paraíba Nossa. e mais 7 do Ferroviário. Palmas 2020. Nesse mesmo ano de 2020, tivemos a pior campanha da história de uma competição nacional. O Palmas, na Série D daquele ano, venceu 0 partidas, empatou 0 partidas e perdeu 14. Um total de Nossa 0 senhora. pontos, 4 gols marcados e 39 sofridos. Essa só não é a pior campanha se você considerar os menos 9 pontos do Vila Nova de Minas em 2014. Por conta de Mas, punição. na ocasião, o clube tinha sido punido pela escalação irregular de um jogador e perdera 14 pontos no tribunal. Ou seja, em campo ele conquistou 5 e conseguiu terminar só com menos 9. Só menos 9. Não. Peraí. Mano, Campeonato. Caro O jogo coroa, de mano. Brasileirão decidido no Caro Coroa. Que? foi Botafogo e Atlético Mineiro, eu lembro Brasileiros disso. tiveram pelo menos 2 eliminações por sorteio.
Tem um vídeo aqui no canal que conta apenas histórias desse tipo, se você se interessar. Em 1965, Eletrovapo do Rio de Janeiro e Eletrovapo. Esportivo do Espírito Santo empataram na ida. Eletrovapo. Gigante. Mano, esse time existia na década de 60. Como assim? Na volta e no desempate. Eletrovapo. Na época não existia disputa por pênaltis. E por isso, o classificado foi decidido no cara ou coroa. Outro caso desse aconteceu em 1967 entre Botafogo e Atlético Mineiro. Na oportunidade, o Galo teve mais sorte. Porra. São Bento e Criciúma. Em 2020, na Série C, em meio à pandemia, o São Bento de Sorocaba teve um surto de Covid e por isso teve que enfrentar o Criciúma com 21 desfalques. Detalhe que ele já era o lanterna do seu grupo e o pedido de adiamento da partida foi negado pela CBF. Tava tudo dando errado. O time foi a campo com apenas 12 jogadores disponíveis e teve que improvisar o goleiro reserva no ataque durante o segundo tempo. Mas mesmo com tudo isso, conseguiu arrancar o empate em 0-0, que pelo menos tirou eles da lanterna. Tá porra! O Potiguar venceu o Atlético Cearense pelo placar magro na última rodada do grupo A3 O escudo maneiro do Atlético Cearense, tá? E o clube cearense precisava desesperadamente de um empate para se classificar. Foi quando, nos acréscimos do segundo tempo, o goleiro John Wilker foi para a área para tentar a sorte e acabou fazendo um gol de bicicleta, que não só deu empate, como classificou a equipe para a próxima fase. Só tem registros desse gol porque um torcedor abençoado lá no Edgarzão pegou o celular pra filmar, porque esse jogo não foi transmitido para lugar nenhum. Série Esse tópico se refere à possível criação de uma quinta divisão no futebol brasileiro, que vira e mexe é discutida, mas não se sabe se algum dia vai sair do papel. Essa divisão seria necessária para dar mais calendário a muitas equipes menores, que só tem o estadual para disputar e ficam o resto do ano inteiro sem jogar, perdendo patrocínio, tendo que dispensar seus jogadores, comissão técnica, interrompendo trabalhos e etc. Além também de dar uma desinchada na Série D. Mas para isso teria que mexer nos estaduais. Tem várias propostas por aí na internet, várias ideias. Isso só vai pra frente quando Edinaldo Merdeira sair da presidência da CBF. Isso aí eu já cravo, tá? Quem sabe, eventualmente, alguma delas vê a luz do dia. Ele tá descendo a camada. Tamo descendo. Era a reta final do Campeonato Brasileiro. Calma aí, gente. Eu tô abrindo o pré-jogo do Corinthians e Palmeiras só pra gente ter noção como é que tá o andamento do pré-jogo, se vai atrasar ou não. Mas já posicionei, bora. De 2009, e o atual tricampeão São Paulo vinha forte na briga pelo quarto título consecutivo. Na 34ª rodada, o São Paulo visitava o Grêmio e acabou tendo 3 jogadores expulsos no duelo que terminou empatado em 1-1. Foram eles Borges, Dagoberto e Jean. O Borges jogadoraço, tá? Equipe, sendo Dagoberto por vermelho direto, Borges e Jean pelo segundo amarelo. Mas a polêmica acontece no julgamento, pois o STJD decidiu punir os 3 atletas com 3 jogos de suspensão. Uma pena extremamente rígida, levando em conta 2 expulsões por segundo cartão. Com isso, o São Paulo teve que jogar desfalcado de 3 de seus titulares para 3 das 4 rodadas decisivas do torneio, onde o tricolor acabou deixando pelo caminho pontos importantíssimos contra Goiás e Botafogo. Se o São Paulo tivesse vencido Futebol mexicano tem dinheiro, Arthur. Ele teria sido campeão. Há torcedores que afirmam até hoje que a CBF influenciou para que o São Paulo não seguisse sua dinastia. Essa é uma teoria da conspiração que diz que o goleiro do Corinthians, Felipe, não pulou de propósito em um pênalti contra o Flamengo pelo Brasileiro. Eu acho que não pulou de propósito mesmo, não. Na oportunidade, uma vitória do Flamengo tiraria da liderança o rival São Paulo, que buscava o 4º título consecutivo. Eu acho que foi intencional, sim. Na rodada, desfalcado, tinha tropeçado frente ao Goiás. A derrota corintiana também evitava que chegassem à ponta os outros rivais Palmeiras e Internacional. Colorado, que vivia o auge da sua conturbada relação com o Corinthians naquela década de 2000, sendo inclusive acusado de entregar o jogo para o Goiás em 2007
para a equipe paulista cair. Pois Com a é. vitória rubro-negra, o Flamengo assumia a liderança na penúltima rodada. O título se confirmaria na rodada seguinte. Sobre o pênalti, anos depois o goleiro Felipe falou que ficou no meio porque achou que o batedor bateria no meio, entrando em contradição com o que ele mesmo falou na época, que não iria pular por discordar da marcação do penal. Apesar de não faltarem motivos, não existe nenhuma comprovação de que o Corinthians fez corpo mole e entregou aquele jogo. São Paulo e Flu Se os paulinos 2010? se irritaram com a suposta entregada do Corinthians no Brasileirão de 2009, eles puderam sentir o doce gosto da vingança logo no ano seguinte. Dessa vez, era o Corinthians que liderava o torneio, mas a equipe alvinegra tropeçou frente ao Vitória a Eu não 3 lembro, rodadas cara, do fim. faz E muito tinha que tempo torcer isso. pro São Paulo arrancar pontos do Fluminense se quisesse se manter na liderança. E o São Paulo, que já não queria mais nada naquele campeonato, teve 2 jogadores expulsos e levou logo 4 do Fluminense, que assumiu a liderança. Totalmente e não largou lógico. mais, sendo campeão brasileiro. Nesse meio tempo, tendo jogado com o Palmeiras, inclusive, que também não tinha por que dar a vida. Totalmente lógico. O Brasileirão de 2009 teve mais um jogo suspeito que mudou os rumos do torneio. Na última rodada, o Flamengo recebia o Grêmio, enquanto o Inter recebia o já rebaixado Santo André. Com a lógica se confirmando e o Inter vencendo o Santo André, o Flamengo seria obrigado a vencer o tricolor gaúcho Pra ser campeão. Caso contrário, o campeão seria o Internacional. Mano, é muita Com a água. oportunidade de tirar Caramba, o título gente, acabei de ver. É muita água, Dark Rain. Nossa. É muita água. É muita água no estádio do Palmeiras. o seu rival e sem interesse nenhum no campeonato, pois já não disputava nada àquela altura, o Grêmio escala os reservas e é derrotado por 2-1, o que gerou a fúria dos colorados que acusam os gremistas de corpo mole. Na época, a torcida do Inter recortou um trecho do jogo em que o atacante Bergson, ao entrar em campo, teria dito para Douglas Costa não chutar mais no gol. Mas não existe um vídeo em boa qualidade da cena e a conclusão foi tirada a partir de leitura labial. Então não é Ó, o meu mano Didico ali atrás, ó. Um episódio curioso, pois um grupo de cerca de uma dezena de torcedores gremistas foram receber o time no aeroporto com hostilidade. Isso porque, segundo eles, o time teria dificultado muito o jogo para o Flamengo, jogado com vontade demais. Anos depois, Douglas Costa chegou a admitir que a equipe gremista não deu seu melhor naquela partida. Caraca! Nos Essa anos de ideia foi uma 2011 merda. E 2012, a última rodada do Campeonato Brasileiro era composta por clássicos regionais. Isso para obrigar times que já não brigavam por nada no campeonato a jogar com seus titulares e com vontade, para evitar ideia as que não deu tradicionais certo. entregadas. Não gosto dessa Estavam ideia. bem em alta na época ali de 2009 e 2010. Mas a última vez que isso aconteceu foi em 2012, e o principal motivo para o fim foi a dificuldade na logística de segurança, pois estados como Rio e São Paulo teriam que dividir seus efetivos de polícia em 2 jogos, pois são 4 rivais. Uma forma de contornar isso era levar um dos clássicos para outra cidade. Por exemplo, em 2011, Fluminense e Botafogo foram jogar em Volta Redonda para Flamengo e Vasco ser no Rio. Já com os paulistas, São Paulo e Santos foram lá para Mogi Mirim, enquanto Palmeiras e Corinthians duelavam na capital. Mas isso acabava sucateando o jogo, pois levava um dos duelos mais atrativos para o público para longe do mando dos clubes. Sim. Outra solução seria colocar jogos em dias diferentes, como feito em 2012. Mas caso o jogo fosse importante, alguém acabaria levando vantagem por já saber o resultado do seu adversário. Então, em 2013, uma votação foi feita e decidiu-se acabar de vez. Isso aí foi muita com os burrice da clássicos CBF, última cara. rodada. E aí, você Muita gostava da burrice. ideia? Durante o Brasileirão de 2003, o Juventude ia aplicando um sonoro. Eu era 6-1 jovem demais pra lembrar, eu tinha 10 anos, dentro pô. do Alfredo Jaconi. Eu tô com Quando o 31. jogo já entrava nos acréscimos da segunda etapa, o repórter da Globo entrevistou o técnico Geninho do Corinthians. E ainda no banco, com a bola rolando, o técnico se demitiu ao vivo para milhões de telespectadores. O Mauro tá ali bem pertinho do Geninho, ainda vamos tentar ver se o Geninho fala alguma coisa, né? Provavelmente vai ser adiado, Vanessa. Você talvez seja o que tenha menos culpa, mas costuma pagar por isso o técnico, né? Ah, mas com certeza. Com certeza. Eu acho que esse negócio de culpa é uma coisa muito subjetiva, né?
muita gente machucada, renovação. Mas você é o comandante, né? E você tem que assimilar as coisas. Acha que não fica depois disso? Você acha que não fica no Corinthians depois desse jogo? Não, eu acho que depois desse resultado eu peço pra sair. Bom, Chuva, Nandinho, chuva. É o que eu imaginava, né? É o que eu imaginava. Chuva pra caralho. Olha, abre a transmissão da Max aí. Ao que tudo indica, né? Não, calma aí. Eu vou tirar um print, que é pra não correr o risco de eu tomar strike, né? Ah, porra. Peraí. Eu vou tirar um print. Mostrar aqui. Ó, cadê? Deixa eu salvar. Tá nos documentos. Deixa eu mostrar o estado do gramado nesse momento. Eu vou pra você do YouTube. A gente tá assistindo esse vídeo enquanto não começa o clássico, né? E, mano, olha a quantidade de água, Nandim. Isso tudo é água. Isso tudo é água. É água pra caralho. E ainda tem gente que fala que a drenagem da arena do Corinthians é ruim. Tem gente que fala que a drenagem do estádio do Vasco é ruim. Pô, essa drenagem do Allianz Parque é que tá me decepcionando. Enfim, bora. Vai pedir para sair do Corinthians antes de Já pediu. Antes de ter uma notícia desagradável, ele vai dar a notícia, né? Que tá saindo do Corinthians. Foi a declaração do Mauro Naves, do Geninho, pro repórter Mauro Naves. Fim de jogo, 6 para o Juventude. Não é suja de terra, é porque a base do gramado sintético é uma base de plástico, né? De borracha. Então por isso que aparenta estar escuro. É a borracha molhada. Refletindo a luz. Na Série C de 2011, o Fortaleza precisava de uma goleada contra o CRB e secar o Campinense para escapar do rebaixamento para a Série B. A matemática para o Fortaleza ficar era: caso o Campinense vencesse o Guarani de Sobral por 1-0, o Fortaleza precisaria vencer o CRB por 4-0. As partidas aconteciam no mesmo horário. E nos minutos finais, o Campinense abriu o placar. Uma notícia devastadora para o Fortaleza, que ia vencendo o CRB por apenas 2-0. E é aí que começa uma sequência de lances bem bizarros, para dizer o mínimo. Note que o CRB estava com 2 homens a menos, sendo um deles o goleiro, expulso por chutar a bola no gandula. E como o clube alagoano não tinha mais trocas, tinha um jogador de linha no gol. E a partida estava atrasada em relação ao jogo de Campina Grande, porque do primeiro para o segundo tempo, os jogadores do Fortaleza trocaram de uniforme e subiram com a camisa branca. Detalhe, eles tinham acabado de jogar o primeiro tempo contra o CRB, que estava vestindo uma camisa branca. Que falta de caráter da porra. Gol do Campinense! Gol do Campinense em Campina Grande! O Fortaleza vai cair! E o Galo vai se classificar. Gol do Campinense aos 45 minutos do segundo tempo. Campinense 1, Guarani 0. Zicou. Festa pro torcedor do Campinense. E aí? Festa pro torcedor do CRB. César. O Galo está classificado, Edson Moura. E a torcida do CRB comemora como se fosse um gol aqui. Olha os o jogadores, gol do Campinense. o banco reserva. O gol do Campinense na tela da TV Pajuçara. Gol do Campinense. Olha a festa do Marco Antônio e Edson Moura. Olha o Fortaleza, Carlinhos Bala. Gustavo Papa. Gol do Fortaleza. Eu era criança, então não lembro de muita coisa, mas esse dia foi louco por aqui. Então, eu era jovem pra caramba também, né? E eu não acompanhava muito futebol nordestino. Carlinhos Bala tá correndo. Mesmo sendo nordestino, tá ligado? Falta um. Meu Deus. Forma menor que a sua participação do CRB. Para mim, um novo treinador
deve vir para o Clube de Regatas Brasil. E, claro, contratar mais 2 ou 3 reforços, que era, inclusive, planejamento do Clube de Regatas Brasil. O CRB tem, ir para outra fase é como começar toda uma história nova. Olha o Fortaleza atacando, tem que marcar mais 2, o Fortaleza. Vence por 3-0, olha a batida pro gol, Vinicius na zaga, pancada. Gol do Fortaleza. Gol do Fortaleza. Mas esse narrador tava com a vontade de narrar o jogo, hein? Porra! Acontece mais um no estádio Presidente Vargas. 4 para o Fortaleza, 0 para o CRB. Isso é uma vergonha nacional. Isso aí o Brasil tem que mostrar isso. Tem que contar essa história. Alguém tem que relatar isso. 5 minutos. Você acredita que o jogador do Fortaleza, César, veio pedir para os jogadores do CRB deixar levar mais um gol? É brincadeira, César. É brincadeira. O quarto árbitro não vem aqui não, ó. Tirar o auxiliar, professor. É inacreditável, César. Acabou o jogo, a vitória do Fortaleza. O que eles queriam acontecer. Mas é o que eu falo, gente. Nessa época ainda tinha muita merda, tá ligado? De mau caratismo. Entregar mais um gol. O que mais levantou discussão foi Carlinhos Bala dizendo para os adversários que faltava um gol na comemoração do terceiro, o que segundo ele era uma provocação e não um pedido, e a câmera flagrando o jogador de CRB supostamente falando pro goleiro deixa fazer poucos segundos antes do quarto gol do Fortaleza. Segundo o relato do próprio jogador, ele na realidade disse deixa bater. Ele estava se referindo ao tiro de meta. Houve tentativas de se comprovar alguma compra de Não tem como você ter certeza, Matheus. O caso foi arquivado e ninguém foi punido. Vale dizer que no outro jogo do grupo, o Campinense foi extremamente beneficiado, com um gol impedido e um gol do Guarani de Sobral mal anulado poucos minutos antes. Esse é o do... Em 2011, o Atlético Mineiro tinha a faca e o queijo na mão para realizar o sonho de todo o torcedor. Calma. Rebaixar seu arquirrival. Só que ele jogou o queijo no chão e enfiou a faca no próprio estômago. Naquele esquema de clássicos na rodada final, o Cruzeiro precisaria somar pontos frente ao Atlético, ficando de olho no Atletiba e no jogo do Ceará, que eram os dois adversários que poderiam ultrapassar a Raposa. Mas ele não precisou de nada disso porque fez sua parte. E muito bem. O Cruzeiro destruiu completamente o Galo, vencendo por 6-1 e escapando de sua primeira queda. O Cap até venceu seu clássico, mas de nada adiantou. Caiu. Ele acabou caindo no lugar. Gol de mão do O Barcos. Palmeiras perdeu para o Inter por 2-1. Um Não lembrou. Catastrófico para a equipe alviverde, que lutava contra o rebaixamento. Eu A lembro polêmica disso. fica por conta do gol de empate que o atacante palmeirense Barcos marcou, com a mão. O problema é que o juiz e os bandeirinhas não viram irregularidade e deram o gol. Porém, segundo relatos, o delegado da partida havia perguntado aos repórteres se o gol foi legal, e eles, com a imagem e as câmeras da TV, disseram que não. Com a negativa, ele informou ao quarto árbitro, que falou com o juiz e anulou o gol. Uma prática ilegal. Afinal, Isso é era ilegal, 2012 verdade. E não existia VAR. Isso era ilegal. Chegou aí para a justiça tentar a anulação da partida. Uma situação, no mínimo, inusitada. Porque eles queriam anular a partida por causa de um gol de mão que foi ilegal, mas foi mal anulado ao mesmo tempo. No início dos anos 90, o Internacional contratou o jogador Silas, do Central Espanhol do Uruguai, pelo valor de $100 mil, mas não pagou. Por conta dessa dívida, o Central Espanhol entrou com ação na FIFA que ameaçou rebaixar o Colorado para a segunda divisão. E de fato, o Inter chegou a ser considerado rebaixado por 3 dias, até um acordo ser feito e o Inter retornar à primeira divisão. Melhorou? Sim. Em 2007, Goiás e Corinthians brigavam contra o rebaixamento. Na última rodada, com a vitória do Goiás sobre o Inter e o empate do Corinthians com o Grêmio, o Corinthians acabou rebaixado e o Goiás permaneceu na Série A. Na entrevista pós-jogo, o volante do Goiás, Amaral, se empolgou e falou isso na TV. Graças a Deus, vi muita raça, muita vontade e conseguimos essa vitória aí. Estamos na Série A e o Corinthians se fudeu. Alguns anos depois, ele foi jogar no Palmeiras. E algo me diz que essa entrevista deu uma ajudinha. Esse é um acontecimento Não sabia comum dessa. com equipes brasileiras, principalmente em divisões inferiores. Nesse ano de 2024, por exemplo,
Vila Nova e Democrata optaram por não disputar a Série D por esses motivos. Uhum. De 2019 pra cá, em todas as edições da Série D, houve pelo menos um time Sempre que declinou acontece. o convite, alegando dificuldades financeiras. Para a Libertadores de 2000, a Conmebol decidiu aumentar o número de participantes de 24 para 32. Com isso, o Brasil, que teria direito a 2 vagas, ganhou mais 2. Agora serão 4 brasileiros na disputa. E a CBF foi pega meio de surpresa, porque ela não tinha maneira de definir essa 4ª vaga. Iria o campeão brasileiro, o campeão da Copa do Brasil, o vice-brasileiro e quem mais? Lembrando que na época a fase final do campeonato era um mata-mata. Ainda era mata-mata. Ou seja, não tinha essa de, leva o terceiro. Porque não tinha uma disputa de terceiro, não estava previsto no regulamento. Por isso, a CBF criou para 1999, Caraca! e apenas para aquele ano, um formato de torneio relativamente comum aqui na América do Sul, mas que nunca houve antes no Brasil. Uma seletiva para a Libertadores. Ela juntou todos os representantes do campeonato que não estavam na fase final e nem tinham sido rebaixados, e botou eles em um mata-mata, onde o campeão levaria a vaga para a Libertadores. Os clubes que iam sendo eliminados da fase final do Campeonato Brasileiro iam sendo adicionados na seletiva. E por isso que São Paulo e Vitória aparecem direto na semifinal. O campeão foi o Atlético Paranaense, que conseguia pela primeira vez em sua história a vaga para a Libertadores. E pode-se dizer que esse torneio foi quase uma Copa do Brasil. E do jeito calma aí, deixa eu te fazer uma pergunta, amigo. O quão perto do ar-condicionado é a mesa do seu computador? É bem colado, mas o ar-condicionado tá desligado. Estranho. A gente tem que ver esse microfone aí ou esse PC, porque tem alguma coisa de estranho nisso aí, velho. Ok. Porque, tipo, é do nada, tá ligado? O microfone não é ruim, só do nada que começa os ruídos de vez em quando. É bizarro. Não duvido nada que no futuro ela pode até ser considerada uma. É comum ver pessoas falando que o Flamengo foi rebaixado no ano de seu centenário, em 95, mas virou a mesa e permaneceu na elite. Porém, essa informação não procede. O Flamengo de fato teve um centenário péssimo, ficando em uma das últimas posições do campeonato. Porém, naquele ano, só caíam 2 equipes, e isso não foi uma mudança de regulamento em cima da hora, como algumas pessoas dizem. Afinal, desde o fim dos anos 80, cair 2 era meio que o padrão. Só começaram a rebaixar 4 times em 97, 2 anos depois. Se o Flamengo tivesse ficado entre os 4 últimos em 97, ele teria caído. Como foi em 95, ele não caiu. Coitado, mano, saudades União São João. Meu Deus, caso Tartá, velho. Era jogador do Fluminense e estava emprestado ao Atlético Paranaense durante o início de 2010. Ele já havia sido 2 vezes punido com o cartão amarelo durante o Campeonato Brasileiro. Caso sofresse o terceiro, seria suspenso. Quando retornou para o Fluminense, acabou sofrendo o terceiro amarelo contra o próprio Cap e por isso ficou de fora da partida contra o Grêmio. Em seguida, ele levaria amarelos contra Inter, Vasco e Palmeiras, ficando de fora também da última rodada, cumprindo suspensão. Até aí, tudo certo. Sim. Porém, na Série B daquele mesmo ano, um atleta do Obrigado pelo tinha levado um amarelo atuando pelo Ipatinga e posteriormente mais 2 pelo Duque. Mas ele seguiu atuando até ser amarelado 3 vezes pelo seu novo clube. Esse caso foi levado ao STJD e a equipe da Baixada foi absolvida, não sofrendo nenhuma punição. E é aí que as pessoas falam que o Fluminense deveria perder pontos, pois baseado nessa decisão, o jogador do Flu deveria cumprir suspensão na rodada 35 contra o Goiás, após ter levado o terceiro amarelo atuando pelo tricolor contra o Vasco. Só que isso não faz sentido nenhum, uma vez que a absolvição do Duque de Caxias no julgamento não torna a ação deles a correta. E é aí que entra a declaração do Procurador-Geral do STJD, que no caso do Duque, defendeu que o resultado conquistado em campo por mérito esportivo deveria ser mantido. Mas essa declaração acabou gerando polêmica mesmo 3 anos depois, em 2013, quando o mesmo STJD decidiu pela retirada dos pontos de Flamengo e Portuguesa, rebaixando a Lusa sem respeitar o resultado do campo. Internacional e Paysandu se enfrentavam pela 29ª rodada do Brasileiro 2002. O Papão já tinha escapado do rebaixamento, mas o Internacional precisava muito da vitória.
uma derrota o jogaria na segunda divisão. E segundo as más línguas, 4 jogadores do Paysandu teriam recebido uma grana para fazer corpo mole. Isso chegou até os ouvidos do presidente do Papão, que anos depois confirmou a história e disse que chegou a oferecer dinheiro para que eles não entregassem o jogo. Mas nada feito. 2-0 para o Colorado, que se salvou da segunda divisão. O interessante é que se o Inter caísse, teríamos Botafogo, Palmeiras e Internacional na segunda divisão de 2003. Esse eu não sei quem é. Em 1997, a TV Globo divulgou gravações telefônicas que revelam mais um esquema de corrupção e manipulação de resultados no campeonato. Esquema de corrupção e manipulação de resultado envolvendo Mário Celso Petralha e Alberto Dualib, 2 dos piores seres humanos da história do futebol brasileiro. Era óbvio que ia ter merda. Era óbvio que ia ter merda. Campeonato Brasileiro. Nesses telefonemas, é possível ouvir Ivens Mendes, que era o presidente da Comissão Nacional de Arbitragem, pedindo dinheiro para Mário Celso Petralha, presidente do Atlético Paranaense. Voltou o rido de novo. Dualib, presidente do Corinthians. Pô, cara, eu não sei mais o que fazer. Pera aí, você tem algum tipo de filtro no seu microfone? Microfone? Não. Talvez possa ser isso. Você respira muito perto do microfone? Não. Tô até longe do microfone no momento. Cara, mas muito estranho, velho. Que, tipo, antigamente acontecia isso, tipo, uma vez a cada 3 dias. Agora tá acontecendo o tempo todo. Tá ventando aí no quarto alguma coisa que pode... Você acha que é o ventilador? O ventilador tá... É, provavelmente ventilador, então. Se eu desligar o ventilador, eu morro aqui dentro. Ah, então muda a direção do ventilador. Tá ligado? Bota o ventilador num lugar diferente pra não pegar frontal no centro do microfone. Por exemplo, então, esse é o problema, né? Porque o ventilador é de teto. Aí... É triste. Não é desse ventilador que fica em cima de mesinha, não. É teto mesmo. Tá, eu vou te fazer uma sugestão depois. A gente conversa depois. Que eu vou te sugerir um braço articulado pra talvez mudar um pouquinho o direcionamento da captação do áudio do seu microfone e aí evitar que o ventilador de teto incomode tanto no caso do microfone, sacou? Mas deixa que eu pesquiso com calma, depois te passo. Em troca de favorecimentos na arbitragem. Esse dinheiro seria para Ivens Mendes se lançar como deputado federal. Meu Deus. Exclusivo escândalo no futebol brasileiro. O chefão da arbitragem da CBF e presidentes de grandes clubes se envolvem numa história de corrupção com lances que incluem acertos financeiros, promessa de favores da arbitragem e muitas mentiras. Alô? Mário Celso? É. Eu tô precisando que você me mande hoje 25 mil. Liga pra minha secretária, a Marli, dá os dados pra ela. Sei. Que eu entro em contato com ela e providencio. Sou eu, Ives. Você não falou com a dona Marli, rapaz? Já falei, já tá aí. Já foi. Já foi. Falei com ela agora. Já foi. Tá bom, um abraço. Tchau. Você tem que sentar por Duna no Vasco aí. Eu, se puder, vou até falar com o juiz. Pra dar uma mãozinha pra você. Quem é que vem aí? Mano. Aí o Godoy. Como é que esse cara foi reeleito presidente do CAP, velho? Eu não conhecia essa história, não. Unha de cavalo. Não reclamar, não fazer p*** nenhuma. Faca direitinho o Edmundo. Olha, não presta, mano. Você precisa ver aí o que eles vão... Outro merda aí, ó. Não, vai começar bem já. O que você chama de bem? Bom, não é por telefone que eu falo. Ah, mas não tem nada demais, conversa bem. Tanta gente ajuda tanto candidato. Não, já começa com 100. Aqui pode ficar tranquilo que vai sair o que você quiser. Na justiça comum, o processo não foi muito longe, porque os áudios foram coletados de forma clandestina, ilegal. Portanto, não serviam de prova. E como esses eram os únicos indícios de crime, ninguém foi punido. Já na parte desportiva, a CBF ganhou infelizmente do futebol. Mas os presidentes de Atlético e Corinthians passaram praticamente ilesos. E para não falar que não teve nada, o Atlético Paranaense começou o Brasileirão de 97 com 5 pontos negativos. E só.
O Corinthians, por exemplo, não sofreu nenhuma punição. O Dolib era um merda, Outra ação pô. tomada foi de cancelar o rebaixamento do Campeonato Brasileiro de 96. Com isso, Fluminense e Bragantino acabaram salvos, apesar de não terem nada a ver com a história. E foi meio que o jeito que a CBF encontrou de colocar panos quentes na situação e tirar o foco dos dois clubes envolvidos no escândalo. Inclusive, isso gerou essa magnífica foto do presidente do Fluminense estourando champanhe em comemoração à virada de mesa. O que acabou sendo meio inútil no final das contas, porque só adiou a queda. O Fluminense caiu no ano seguinte. Meu Deus. Você provavelmente já se deparou com essa imagem pela internet. Uma suposta derrota do Fluminense pro Lagartense por 3-2 na Série C de 99. Pé de foice, Nego Tula, Zaroio, Timbó, Bago Duro. Desculpa estragar a magia, Galo cego. mas infelizmente tenho que Isso é dizer que fake. esse jogo não aconteceu. Essa imagem é só mentira. Pra não falar que esse jogo nunca aconteceu, ele na verdade foi pela Copa do Brasil de 99, e o Fluminense se deu melhor. Venceu a ida por 1-0 e a volta por 2-1. E embora os nomes também sejam falsos, o Lagartense entrava em campo com Mocambo, Carlinhos Riachão E a Docica. Naquela Série C de 99, o Fluminense não enfrentou o Lagartense porque o time de Sergipe sequer disputou o campeonato. Eles até se classificaram, pois venceram o Sergipano de 98, mas abriram mão da vaga por dificuldades financeiras. A Docica, meu amor, Na a estreia da Série Docica. D de 2019, o Motoclube venceu o Atlético de Roraima por 2-0. Mas, na súmula, o juiz anotou tudo invertido. Ele não só deu a vitória por 2-0 pro Atlético, como errou os autores dos gols. Depois de toda essa confusão, ele jogou a culpa toda nas costas do auxiliar, dizendo, abre aspas, meu quarto árbitro faz a cagada toda na súmula e eu pago o pato de lambanceiro. O quarto árbitro disse que o caso ficou no passado e que seu pensamento está no próximo jogo. Porra! Em 1986, o jogador Carlos Alberto, do Sergipe, foi pego no exame antidoping depois de uma partida contra o Joinville. Por isso, a partida que terminara 1-1 virou uma vitória para o Joinville. Esses pontos a mais que o Joinville ganhou poderiam deixar o Vasco em uma situação difícil de classificação. E se o clube não se classificasse, significaria que ele jogaria a segunda divisão no ano seguinte. Então, o time carioca articulou com outros grandes para tentar reverter essa decisão no STJD. E menos de 24 horas depois, a CBF, sem mais nem menos, eliminou a Portuguesa do campeonato porque ela estava movendo uma ação contra a Federação Paulista na Justiça Comum, o que é ilegal. Dessa forma, a CBF abriria uma vaga para o Vasco na próxima fase. Daí, os clubes paulistas se posicionaram contra, ameaçando boicotar o campeonato, o que levou a CBF a readmitir a Lusa. Nesse meio tempo, o Vasco conseguiu anular os pontos dados ao Joinville, pelo doping do jogador de Sergipe, o que gerou uma imensa briga na justiça. Foi aí que entrou o tal de Conselho Nacional de Desportos, que eu nem sabia que existia, Eu mas também não. pelo jeito é o chefão dos chefões do esporte brasileiro. Ele determinou que o Vasco e o Joinville participassem da segunda fase. E a CBF aproveitou essa brecha para classificar Santa Cruz, Náutico e Sobradinho, que tinham sido eliminados, com a justificativa de reequilibrar os bagunça, grupos. mano. E esse foi só mais um capítulo daquele complexo brasileirão de 80 times que a gente mencionou lá na camada 1. Deus é Na primeira mais. camada, eu disse que em 1986 a CBF decidiu unificar todas as 3 divisões em uma só. Então, por isso a Série B daquele ano meio que não existiu de fato. Mas 4 grupos daquele campeonato, os grupos E, F, G e H, continham os times que deveriam jogar a Série B e eram considerados como a segunda divisão. Os campeões dos grupos foram 13, Central de Caruaru, Inter de Limeira e Criciúma. E como não teve um cruzamento entre eles, Central e 13 se intitulam campeões da Série B de 1986. A Inter de Limeira cogita pleitear o título caso os outros 2 clubes consigam reconhecimento oficial da CBF. E o Criciúma, em 2023, também demonstrou interesse em ser reconhecido. Ou seja, os 4 se dizem campeões da mesma Série B. Apesar disso, a CBF Ninguém foi campeão de porra nenhuma. Coisa muito parecida aconteceu com o Paraná em 2000, pois ele foi campeão do módulo amarelo. equivalente à Série B.
mas que oficialmente não era uma segunda divisão, pois na mesma edição ele teve o direito de disputar a fase final com os clubes da elite. E em 2023, ou seja, 37 anos depois do ocorrido, foi levantada a hipótese de se disputar um quadrangular entre os 4 para definir o campeão. Mas não rolou, a ideia não foi para frente. Máfia da loteria esportiva. A revista Placar escancara um esquema de manipulação de resultados que ficou conhecido como Máfia da Loteria Esportiva. A loteria esportiva era o principal jogo de azar da época, mantida pela Caixa Econômica Federal. A denúncia diz respeito a um grupo de apostadores que cooptavam jogadores, dirigentes e empresários para arranjar resultados. Sempre vai ter. Conseguindo assim lucrar em cima das apostas. Essas suspeitas já vinham desde o final dos anos 70, e a matéria acusava 125 pessoas de envolvimento. Dessas, apenas 20 foram indiciadas e ninguém foi preso. Entre os acusados estavam 2 campeões mundiais pela seleção brasileira, Amarildo e Marco Antônio. O caso foi abafado e gerou pouquíssimas consequências. Como costumam dizer, terminou em pizza. Quem mais saiu prejudicada à época foi a própria denunciante, a revista Placar. Você é uma vergonha. Na segunda rodada do Brasileirão de 2014, o Botafogo enfrentava o Bahia Mas no Maracanã. CBF é uma vergonha mesmo. Emerson Sheik foi o grande destaque de seu time, marcando os 2 gols do Alvinegro. Porém, sua equipe acabou sofrendo a virada após ter 2 jogadores expulsos, sendo um deles o próprio Emerson. Sheik. Ele, que já tinha reclamado da arbitragem ao levar o primeiro amarelo por reclamação, após ser expulso, se dirigiu até a câmera posicionada fora do campo e expressou todo seu carinho para a entidade Só foi falar do Botafogo brasileiro. que o Botafoguense chegou. Isso é uma vergonha. 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 Mano, estádio vazio. Como já foi mencionado aqui nesse iceberg, existe uma grande polêmica que envolve o jogo entre Goiás e Internacional, pela última rodada do Brasileirão 2007. Na oportunidade, a vitória do Goiás, somada ao Corinthians não conseguindo vencer o Grêmio no Olímpico, jogou a equipe paulista na zona de rebaixamento, consequentemente, na segunda divisão. E como não podia ser diferente, fica o questionamento sobre a postura do Internacional naquela derrota. Afinal, ainda estava fresco na memória dos colorados o ano de 2005. Brasileiro em 2005, em função dos desenrolares da máfia do apito e da polêmica arbitragem do jogo decisivo entre as equipes. Muitos dos jogadores do Internacional ainda eram os mesmos e se sentiam injustiçados. O gol da vitória do Goiás foi marcado de pênalti após 3 tentativas. Klemer defendeu as 2 primeiras cobranças de Paulo Baia, mas o juiz mandou voltar as 2, porque o arqueiro se adiantou. Nossa, mas adiantou até demais, porra. Mudaram o cobrador, e aí sim, saiu o gol que livrava o Esmeraldino. O Klemer adiantou nas 3, tá? O goleiro do Corinthians adiantou nas 3. insinuou que houve sim entregar. E um diretor do Goiás chegou até a dizer que o clube tinha uma dívida de gratidão com o Internacional. E é bom enfatizar que não só essa, como qualquer acusação de entregada, praticamente nunca pode ser provada 100%. Sempre que alguém fala que teve, o outro vai lá e desmente. Enfim, não dá pra cravar nada, pô. Área de especulação. Oi, meu chapa. Bom, rapaziada, essa foi a Acabou. parte 2 do iceberg. Acabou! Assim que possível, eu vou postar o vídeo completo aqui no canal, com as 2 partes já feitas, mais o complemento da terceira parte, com a última camada. Então, fica ligado aqui no canal, se inscreve pra você não perder a mais bizarra camada do futebol brasileiro. Eu tenho medo do que vai estar na última camada, porque se tem algumas coisas que me deixaram em choque, teremos parte 3 dia 16, Ganzoca. Completo, que provavelmente vai ter mais. Esse canal suposta um vídeo por mês, sempre dia 16. Peço perdão, mas muito disso foi em função de eu ter começado a fazer ele muito depois do planejado, porque meu PC explodiu quando eu tava renderizando a parte 1. E eu tive que dar um jeito nele primeiro, pra só depois começar esse. E também porque minha ambição não me permitiu fazer nada mais curto do que isso. Toda hora o vídeo só aumentava e aumentava, ao invés de diminuir. Mas o resultado ficou bem legal, espero que vocês tenham curtido. Então, por esse mês foi isso. Até a próxima parte. Tamo junto. Eu vejo vídeos do Storable já tem um tempinho, só que eu comecei a postar recentemente, tá ligado? Eles postam um vídeo por mês só. Geralmente no dia 16, é o padrão, tá ligado? Inclusive, gente, o link
O link do vídeo original eu sempre coloco embaixo na descrição em todo o react meu, tá? Se inscreva no canal do Storable. Repetindo mais uma vez, a gente também faz react para partidas ao vivo, né? Tanto na Twitch, em twitch.tv/Moreno, quanto no canal do YouTube exclusivo para isso, que é o Pitacos do Moreno, tá? Então, vocês estão convidados, venham. Inclusive a gente vai sair desse react de vídeo agora para ir diretamente acompanhar o pré-jogo. Faltam 20 minutos pro Palmeiras e Corinthians rolar, e esse react só vai pro YouTube amanhã, né? São 8 e 9 da noite amanhã, da quinta-feira. Então a gente não sabe ainda quem ganhou ou se o jogo acabou empatado. Vocês sabem. Então comentem aí o que, é que vocês acharam da partida do Corinthians com o Palmeiras. Ou então venham pra live na Twitch ou no Pitacos, tá? Se vocês quiserem ver quais os jogos que eu vou acompanhar durante a semana, só abrir a aba de comunidade aí do próprio canal, que tem a programação dos reacts de esportes até domingo. Ou então vai no meu post fixado do Twitter ou na minha aba de destaques do Instagram. Belezinha? É isso. Até a próxima e eu fui. Tchau, tchau.